Olá, despertos! Vamos para mais uma lição aqui da nossa série, mas antes da gente entrar na lição 17, existe a fase 3 do livro. O livro é dividido em fases e antes da gente entrar na lição 17, eu quero passar para vocês a informação da fase 3, tá? Então, na fase 3, a autora começa com a seguinte frase: se você acha que não possui defeitos, pode ter certeza que possui pelo menos um, o orgulho. Se acredita que suas falhas e defeitos impedem você de enxergar as falhas e defeitos dos outros, lembre-se, você pode ser o único contato que uma pessoa terá hoje com Deus. Orgulhe-se disso. Nessa fase 3, a autora começa contando uma história pessoal dela em um dia em que ela estava numa autoestrada viajando e ela começou a chorar pelo irmão dela. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas ela percebeu que naquele momento havia algo de especial naquele choro. E tudo começou, né, ela começou a chorar quando um rapaz emparelhou o carro com ela e os olhares dele se cruzaram. E ele tinha a mesma aparência do irmão dela, ele era idêntico ao irmão dela. Ela estava chorando porque ela se sentia incompetente demais por não poder ajudar o irmão dela. O irmão dela, ele bebia e se drogava. E ele ia, né, ele não tinha emprego, ele era mais velho que ela, não tinha emprego, usava drogas, bebia e ele ia responder a uma acusação por porte de drogas. Ela era advogada criminal, mas não podia ajudá-lo. Então ela se sentia culpada e começou a chorar. Então ela fala, né, que há alguns anos ela via o irmão dela cometer um tipo de suicídio inconsciente, que ele estava se matando por dentro, e ela sabia que não poderia sobreviver se ele continuasse a fazer o que estava fazendo, e por isso ela começou a chorar. Mas parecia que todos os esforços que ela fazia para ajudar ele tinham sido em vão. Então, no momento em que ela viu aquele rapaz no carro do lado, ela ficou extremamente claro para ela que a única pessoa que podia ajudar o irmão dela era ele mesmo. E isso assustou ela terrivelmente. Em todas as famílias, há uma pessoa assim. Um espírito brilhante com potencial para se tornar a estrela mais brilhante. Normalmente são pessoas que têm um imenso talento ou habilidade visível para os outros e ignorado por elas mesmas. Elas levam a maior parte do tempo perseguindo tudo, menos aquilo de que realmente são capazes e que se encontra ao alcance de suas mãos. Amigos e parentes passam a vida lutando contra o impulso de sacudi-las ou bater nelas sem conseguir entender o que há de errado com elas. Elas mesmas não parecem perceber que há algo de errado. É muito frustrante. Foi isso que tomou conta dela, né, naquela hora na autoestrada em que ela começou a chorar. Essa frustração por saber o que estava acontecendo com o irmão dela e não poder ajudar, tá? Ela não tinha como parar o carro porque ela estava numa autoestrada e ela começou a ter pequenos flashbacks onde ela via o irmão dela e ela crescendo juntos, né? Via os maus tratos que eles sofriam dos pais, o abandono, a tristeza no olhar do irmão dela, ouvia o seu choro e podia sentir a sua dor, o seu medo e a sua raiva também. Ela pensou, então, na decisão que tomou um dia de se curar. Essa dor não era dela, pertencia ao irmão, mas pendia no seu pescoço como um peso. Então ela começou a perguntar, né? Se eu não posso ajudar, o que eu posso fazer? Ela começou a perguntar para Deus, né? Como que eu posso ajudá-lo? Ela desligou o rádio para tentar ouvir a resposta interna que vinha dela. E quando ela abriu o porta-luvas para pegar o lenço de papel e limpar as lágrimas, a resposta veio: abrace e abra-se para a escolha dele. Reverencie-o honrando as escolhas que ele fez e a decisão que ele tomou. Ela fechou o porta-luvas, assoou o nariz e se perguntou: o que será que isso quer dizer? Ela deixou os seus pensamentos fluírem naturalmente. E uma das coisas mais difíceis nessa vida é a gente assistir a queda das pessoas que a gente ama. A gente quer ajudá-los,
quer salvá-los e, ao fazer isso, a gente rouba o poder deles e elimina deles a capacidade de aprendizado e as suas bênçãos. A gente precisa lembrar que a todo momento que Deus nos ama e nos ajuda, e é o mesmo Deus que vai amar e ajudar aquela pessoa quando ela deixar espaço para isso. Essas palavras que a autora fala agora, elas foram tiradas das lições sobre a verdade de Emily Cand. Diz o seguinte: Deus sabe do que ele precisa e no momento em que ele se abrir para receber essas coisas, ele a receberá. A sua tarefa consiste em rezar para que ele se abra e observe os sinais, até mesmo um mínimo sinal de que ele está se abrindo, de que a cura está começando, reverenciando-o o suficiente para perceber a verdade a seu respeito. A verdade é que Deus está dentro dele, fazendo um trabalho poderoso. Então, ela começou a perceber que ela não poderia fazer muita coisa. O que ela poderia fazer é rezar, pedir para que os caminhos dele fossem abertos e que ele começasse o processo de cura dele também, que ele enxergasse isso, que a única pessoa que poderia tirar ele daquela confusão era ele mesmo. A verdade é que ela estava com raiva do irmão dela por ele não ter preenchido as expectativas que ela tinha. Ela sabia que ele era brilhante e capaz e não conseguia compreender porque ele não colocava a sua vida em ordem, ou seja, ela tecia um julgamento no irmão baseado nas suas expectativas. A questão é saber se nós queremos que a pessoa que a gente está tentando ajudar coloque a vida dela em ordem no próprio benefício ou no nosso. É claro que é pelas duas coisas. A gente quer o melhor para as outras pessoas e certamente queremos nos sentir melhor com relação a elas. No entanto, há também uma outra verdade que nos escapa. As pessoas aprendem o que precisam aprender, da maneira que escolhem aprender, e não há nada que possamos fazer com relação a essas escolhas. As pessoas têm livre-arbítrio. E a gente não pode interferir no livre-arbítrio delas. Às vezes é doloroso a gente saber que uma pessoa que a gente ama está passando por determinada situação e a gente faz de tudo para tentar ajudar. Mas esse é um processo dela, é uma escolha dela, é um aprendizado dela, né? Lembre-se da borboleta. A borboleta, quando ela está ali no casulo ainda, né? Quando a lagarta está ali no casulo para virar borboleta, quando ela vai sair daquele casulo, ela tem um pouco de dificuldade. Mas se você for lá cortar aquele casulo para tentar ajudar ela a sair, ela pode morrer. Então, ela precisa passar por aquele esforço, por aquele processo, por aquele momento doloroso em que ela impõe forças para poder sair do casulo e se transformar. Assim também somos nós. Tem momentos que não podemos ajudar as outras pessoas, elas mesmas precisam fazer o que é em benefício delas, tá? A autora percebeu que ela também se sentia culpada e ela dizia: por que eu? Porque eu não sou tão especial assim. Nós viemos do mesmo lugar, crescemos junto. Por que Deus escolheu que eu vencesse e meu irmão caísse? E ela começou a trazer essas reflexões, né? Para ela não fazia o menor sentido. O seu irmão era mais velho, era mais inteligente e era homem. E ela lembra de algo, e ela começou a lembrar de algo que ela leu certa vez em um livro que chamava O Pequeno Livro de Respostas de Deus. E o que ela lembrou foi o seguinte: acreditar em Deus significa usar o coração para ir em frente, mesmo quando a sua cabeça diz que não vai conseguir. Seria isso mesmo? Será que eu tinha sido capaz de acreditar mais? Sentir Deus mais perto de mim? Silenciar pensamentos dominantes para seguir sentimentos dominantes? Você está vivendo o resultado das suas escolhas. Então ela percebeu que, na verdade, não foi Deus que preferiu ela ao invés do irmão. Cada um tem a sua escolha e cada um vive os resultados da sua própria escolha. E quando ela percebeu isso, mentalmente, ela começou a fazer um exercício. Ela criou 2 colunas na mente dela, a coluna A e a coluna B. Na coluna A, ela começou a listar o que ela considerava ser verdade sobre o irmão dela.
as qualidades, né, o que ela considerava ser verdade. E na coluna B, ela listou mentalmente o que estava aparecendo diante dela, registrando todas as percepções, julgamentos, certezas, expectativas que ela tinha dele, inspirada pelo medo, né? Quando ela fez essa coluna, ela se deu conta de que ela não estava chorando pelo irmão, ela estava chorando por ela mesma, pelo seu medo e pela sua culpa. Depois dessa revelação brilhante, ela começou a pensar no que ela deveria fazer. Ame seu irmão como a si mesma. Veio uma voz na cabeça dela. Reverencie-o honrando as suas escolhas. E aí ela pensou, mas ele está se matando. Mais uma vez, a voz disse a ela, o pai sabe do que ele precisa, antes mesmo que ele peça. Louve-o e veja o bem que existe nele, apesar dos seus olhos veem. Veja como espírito e não como corpo. Louve-o silenciosamente dentro do seu coração, por ele ser filho de Deus. Louve-o abertamente, simplesmente por amá-lo. Quando ele lhe permitir ajudar, ajude-o, de forma que traga alegria a você. Quando não puder ajudá-lo, diga-lhe a verdade. Não diga que você não tem quando tiver. Dessa forma, não estará honrando o que Deus lhe deu. Não diga que não pode fazer. Diga que não vai fazer. Dignifica-se pelo direito de escolher, pois dessa forma você o honrará pelas escolhas que ele faz. A luz e o poder de Deus só conseguirão remover as trevas através da verdade. Você só conseguirá reverenciar o Deus que existe dentro de você quando conseguir honrar seu irmão, não como irmão, mas como uma perfeita criação de Deus. Se você está gostando dessas reflexões e quer aprofundar ainda mais no seu autoconhecimento e na sua expansão de consciência, clica aqui no link na descrição e vem fazer parte da escola MSD Mindset Desperto. Eu espero você lá. Olha que bonito essa passagem, né? Então, nessa passagem, a autora ela nos traz a lição do livre-arbítrio. O quanto muitas vezes a gente julga as outras pessoas, a gente quer ajudar as outras pessoas porque a gente acredita que ela está errada de acordo com as nossas expectativas, de acordo com o que a gente acha correto sobre ser uma pessoa. E na verdade, a gente ajuda mais a pessoa quando a gente honra a escolha que ela fez, por mais dolorosa e difícil que seja essa escolha. A gente pode estar ali como um suporte, para quando a pessoa precisar de ajuda e solicitar ajuda. Se a pessoa não pediu ajuda, se a pessoa não quer ajuda, a gente não deve interferir. E isso é muito importante a gente trabalhar dentro de nós para que a gente crie ali uma liberdade pessoal e também para que a gente ajude a pessoa a seguir o rumo dela. Cada um de nós temos uma missão aqui na Terra. E se a gente interferir na missão da outra pessoa, nos desafios, nos aprendizados, sem que ela solicite ajuda, a gente vai estar criando um grande problema para a pessoa e para nós também. Então, esteja ali perto das pessoas que você ame, faça o que for possível, mas sem interferir na escolha do outro. Apenas honre o caminho da outra pessoa, as escolhas que ela fez, por mais difícil que seja, porque fazendo isso, você vai estar abrindo a mente dela também para encontrar o caminho da cura.